ao Senhor. Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. É o primeiro evangelho. Você vai abrir a Bíblia no espaço que vai ter umas folhas em branco. A partir daí é o primeiro evangelho. Mateus, capítulo 14. Versos 22. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga socorro. Ainda tem. Prometo que na próxima eu mudo, tá? Sempre às vezes. Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ou de madrugada na sua tradução, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: não tenha medo, sou eu, coragem! Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até o Senhor, andando sobre as águas. Jesus disse: venha! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a naufragar, a afundar, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente, e imediatamente, e naquele instante, Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvida? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado por esse culto que estamos prestando a Ti. Obrigado pelo que temos o privilégio de chegarmos na sua casa, num país que temos liberdade religiosa, de adorar ao Senhor, de buscar o Senhor, de ler a sua palavra e pregar, seja dentro de um templo como esse, ou nas ruas, ou, Senhor, nas calçadas, onde quer que o Senhor nos enviar, nós podemos pregar abertamente nessa nação. Obrigado, Senhor, porque fazemos parte do seu povo. Somos privilegiados porque fomos chamados por Ti e fazemos parte da família da fé. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos adotou como filhos quando recebemos o Senhor como nosso Salvador e aquele que governa nossas vidas. Obrigado, Deus, porque é um privilégio para nós. Senhor, eu falo que não é um esforço, Senhor. Senhor, não é, Senhor, uma luta para poder chegar aqui. É um privilégio poder chegar aqui. É um privilégio poder Te adorar. É um privilégio poder entrar na Tua presença e saber que pela ousadia que temos no Seu sangue, nós podemos entrar no Santo dos Santos. Obrigado, Senhor, porque o véu foi rasgado e nós estamos na Sua presença hoje. Nós Te louvamos e eu oro para que essa palavra, a qual nós lemos e será exposta nessa noite, alcance o coração daquele que precisa ser alcançado. É assim que eu oro, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Só gostaria de pedir a sua atenção total nesse momento. Talvez uma desatenção, uma distração. O meu tio, que é pastor, ele diz uma frase muito interessante: quando o diabo, ele sabe que não pode mais nos destruir, ele tenta nos distrair. Então, se você distrai, às vezes você perde algo que Deus quer falar ao seu coração. Isso pode marcar a tua vida. Você pode ver depois pela internet, óbvio, você pode ver, mas às vezes Deus quer falar com você nesse momento, você pode sair diferente de como você entrou. Esse texto que lemos, eu disse na última vez que eu ministrei,
antes de eu viajar, que eu estava pregando uma série chamada Fora do Barco com a Juventude. Foi um mês dessa ministração, Fora do Barco com eles, e textos como estes e temas relacionados a essas passagens foram que eu trabalhei com um cara jovem. E Deus falou muito ao coração, o meu coração e ao coração deles, e continuou ministrando no meu coração, quanto mais eu li a respeito da vida desse homem chamado Pedro. Eu me apaixonei por ele mais ainda. Ele é um dos 12, ele é aquele que corta a orelha de Malco, ele é aquele mais sanguíneo dentre eles, mas ele é aquele que influencia, ele é aquele que toma frente, ele é aquele que toma as iniciativas, ele é aquele que arrasta o pessoal. Se ele está bem, o pessoal está bem, se ele está mal, o pessoal está mal. Ele é um líder naquele grupo. E eu comecei a me apaixonar pela vida de Pedro, e ver como Pedro se posicionava, e ver como Pedro, ele vivenciou coisas que os outros não vivenciaram. E esse texto é mais um texto que nós vemos Pedro tomando a frente, Pedro tomando iniciativa, Pedro caminhando. E esse texto é tão rico, porque nós tiraremos muitas lições dele aqui agora. Mantenha suas Bíblias abertas. O verso 22 diz que logo a seguir Jesus foi com os discípulos, fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante deles para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Jesus tinha acabado de fazer um milagre da multiplicação de pães. A primeira multiplicação de pães, o primeiro milagre, ele fez 2. E nesse milagre, com 5 pães e 2 peixinhos, ele alimenta uma multidão de pessoas, quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Está na sua Bíblia. Jesus faz um milagre maravilhoso e as pessoas ficam atônitas, ficam assim, admiradas, as pessoas ficam assim, maravilhadas com aquilo que está acontecendo. E Jesus, ele despede os discípulos, fala: vão à frente, eu estou dizendo algo para vocês, vão à frente, eu sou responsável, é na minha palavra que vocês estão indo, eu estou dizendo para vocês irem na minha frente, porque ainda vou despedir a multidão. Então agora, Jesus despede a multidão, e no versículo 23 diz: e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho, e ao cair da tarde lá estava ele só. Mateus 14 e Marcos 6 não narra porque Jesus se retirou para orar, mas João, no versículo 6, a partir do verso 14, fala para nós o porquê ele se retira para orar. Diz assim o texto: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que eles estavam com o intuito de proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte a orar. As pessoas queriam fazer de Jesus rei devido àquele sinal, devido àquele prodígio, devido àquele milagre que ele fez naquele lugar. E as pessoas ficaram admiradas e disseram: vamos proclamá-lo rei. Mas Jesus, sabendo que não era o momento, Jesus sabendo que não era a hora, porque na verdade ele sabia que ele era o rei dos reis, ele sabia quem ele era. Jesus tinha sua identidade. Quando ele foi tentado no deserto, ele foi tentado na sua identidade. Ele sabia que ele era filho, e somente para confirmar isso, no último versículo do capítulo 3 de Marcos, ele ouve uma voz que rasga os céus e diz: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Logo após, no capítulo 4, no versículo 1, o Espírito de Deus leva Jesus para ser tentado no deserto, e o diabo tenta Jesus na sua identidade, dizendo: se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. Mas, queridos, quando nós sabemos quem somos em Deus, nada pode nos deter, nada pode nos parar, nada vai nos impedir de avançar. Quando nós entendemos quem Deus é. Eu estava agora numa conferência de liderança, John Maxwell estava falando, e perguntaram para ele: como é que você se mantém humilde? Como é que você vence as lutas, as tentações, diante de tantas pessoas que você influencia e diante de tanto sucesso que você tem? Ele disse assim: queridos, a partir do momento que eu entendo quem Deus é e eu vejo quem eu sou, só me resta uma atitude: me humilhar diante dele e reconhecer quem ele é. E Jesus se retira para orar. Quando os aplausos estão vindo sobre ele, ele se retira para orar. E diz assim o verso 24: entretanto o barco já estava longe,
a uma boa distância. Aqui, João também declara destaca isso, diz que ele estava a 20 ou a 30 estádios. Isso é equivalente a 13 quilômetros mais ou menos. Ele já estava a uma boa distância remando. E olha só que interessante, os discípulos haviam deixado um barco para que Jesus pudesse ir. Então eles achavam o quê? Jesus vai dentro dos nossos meios. Jesus vai aparecer, vai chegar até nós, dentro dos nossos preceitos humanos, dentro dos nossos meios humanos, dentro daquilo que nós planejamos, dentro daquilo que nós combinamos. Jesus vai aparecer da forma que nós achamos que ele vai aparecer. Ele vai aparecer dentro do nosso quadrado. Ele vai fazer algo dentro da nossa, da forma que nós podemos raciocinar, dentro do nosso intelecto. Mas Jesus, ele vem de uma forma sobrenatural. Ele vem para dizer assim: olha, acima do seu intelecto, acima dos seus planos, acima daquilo que você planejou, imaginou, eu estou acima de tudo, porque antes de você, eu já era, ele está dizendo. Olha que interessante, Jesus, ele aparece naquele lugar. E a Bíblia fala que, versículo 24: açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, de madrugada, isso é mais ou menos 3 a 6 horas da manhã, está tudo escuro, eles estão remando. Alguns pescadores profissionais sabem lidar com o mar, sabem lidar com o vento, sabem lidar com a tempestade, mas eles estão remando naquela madrugada, as ondas fortes, os ventos fortes, e eles tentam remar. E Marcos, no capítulo 6, narrando esse mesmo texto, vai dizer que eles remavam com dificuldade, imagine só, remando a noite inteira, as costas ardendo, os ombros ardendo. Imagine só os músculos já no estresse, porque se você já estudou, ou se é uma pessoa que gosta de informações, existe contusões por estresse, fratura por estresse. Eu fui atleta e tinha fratura por estresse. Imagine como é que estavam os músculos daqueles homens remando. Imagine como é que estava a vida deles, como é que estava o corpo deles, tão exaustos, tão cansados, que não conseguiam mais remar. E a Bíblia diz que Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Jesus foi além das expectativas deles. Jesus foi além daquilo que eles criam. Jesus foi além daquilo que eles planejavam. Jesus não foi pelo barquinho que eles deixaram ali para que Jesus pudesse alcançá-lo. Jesus foi em cima de algo que ele mesmo criou, porque ele é o criador de todas as coisas. Antes, a Bíblia diz assim que o verbo ele era antes, a palavra era antes, Jesus era antes da fundação do mundo. Ele só veio em forma humana, se encarnou aqui dentro de uma mulher chamada Maria, de uma virgem, aonde ele nasceu. Ele veio a esse mundo para salvar a humanidade, cumprir o plano dele, morrer naquela cruz, para que por meio do seu sangue nós fôssemos reconciliados com ele, porque todos nós estamos destituídos da glória de Deus, e por meio do sacrifício de Jesus e da sua ressurreição, nós temos nova vida e nova esperança nele. E Jesus, ele está ali andando sobre o mar. E quando os discípulos veem Jesus andando sobre o mar, estou fazendo com o pastor Guilherme Milton esses dias, né? Fiquei sabendo que eu vinha para trás, que eu ia para frente, né? Eu bater tiro de meta, né? Estou sabendo, não tem mais, vou sair para o lado, para frente. Brincadeira, né? Então, aí cadê ele? Não está nem aqui. Aí então, Jesus está andando sobre o mar, presta atenção. Os discípulos estão no barco, estão ali no momento de dificuldade, remando contra aquela situação. Ele não consegue caminhar, eles não conseguem mais lutar contra as ondas, lutar contra o vento. E eles veem alguém vindo sobre as águas, e eles gritam: é um fantasma! É um fantasma! E todos ficam possuídos de medo naquela hora. Mas uma voz, ela ecoa do outro lado do mar e disse assim: não tenha medo, coragem, sou eu. Não tenha medo, coragem, sou eu.
mesmo que estava distante, em meio à escuridão, não conseguia enxergar. Eles estavam exaustos, estavam cansados, eles estavam com seus músculos no limite, eles estavam de uma forma sobrecarregada, mas mesmo assim eles conseguem ouvir uma voz em meio à escuridão dizendo: coragem, não tenham medo, sou eu. Será que nós podemos ouvir uma voz dessa nessa noite dizendo para você, em meio às dificuldades que você enfrenta, em meio à escuridão que você passa, em meio às coisas que não parecem muito claras para você, você ouvir a voz do Senhor dizendo para você: não tenha medo, sou eu. Sabe o que eu vejo nesse texto, gente? Foi Jesus que fez os discípulos irem até lá. Jesus disse: vai, porque eu sou responsável por isso. Vai, porque eu vou tratar vocês disso. Vai, porque eu vou moldar vocês. Vai, porque eu vou fazer com que cada um de vocês exerçam a sua fé. É necessário para que vocês cresçam. Vocês vão entender que não é pela sua força humana, não é pela sua dedicação, não é pelo que você faz. Vocês vão entender que as coisas acontecem pelo poder da minha palavra, porque Hebreus capítulo 1 versículo 3 diz que Deus sustenta todas as coisas pelo poder da tua palavra. Salmo 119 versículo 105 diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Salmo 119 versículo 9 diz: guarda a minha palavra em meu coração para não pecar contra ti. E mais é o seguinte, Jesus diz o que mais? Ele diz: como pode um jovem manter-se puro nos dias de hoje, observando a palavra de Deus? A palavra de Deus é que nos sustenta, a palavra de Deus é que nos impulsiona, a palavra de Deus que nos dá vida. Se nós estivermos implantados, estivermos arraizados na palavra de Deus, nós passaremos por qualquer tempestade das nossas vidas. Olha, viram andando sobre o mar, e os discípulos, porém, vendo do mar, andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Olha o grito, imagine, é um fantasma. E começaram, imagina o alvoroço dentro daquele barco. Já estava ruim com a tempestade, já estavam cansados, já estavam apavorados. Imagina o alvoroço com os discípulos todos ali dentro, gente. Imagina aqueles homens ali, não, o que vai acontecer? Pula, fantasma, vamos embora, vamos pular daqui, pula no mar, vamos ficar juntos, não, vamos ficar juntos aqui, começamos juntos, terminar junto, não dá. Pedro vem e diz: é o Senhor mesmo? Manda que eu vá até a ti, andando sobre as águas. Ele toma uma atitude diferente dos outros. Ele olha para os outros aqui e diz assim: eu não vou ser influenciado por esse medo, eu não vou ser influenciado pelas atitudes de vocês. Eu tenho uma decisão agora pela frente: ou eu permaneço no barco, ou eu saio desse barco. Ou eu permaneço aqui acreditando com a multidão, ou eu saio desse barco e vou em direção à voz que me chama a ir ao encontro dele. Ou eu vou viver o sobrenatural, ou eu vou vencer meus medos, vencer minhas tentações, vencer as minhas lutas, vencer as minhas crises para atender a essa voz. Ou eu ficarei aqui como vocês, apavorados, aqui dentro desse barco, desse cubículo pequenininho, aonde nós vamos morrer de tal forma. Eu prefiro arriscar para salvar a minha vida. E olha o que ele disse. E Jesus disse. Jesus é maravilhoso, gente. Deus já está no futuro do seu, já está no meu futuro. A gente fica apavorado à toa. Por isso que ele diz: não os preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. O que devemos fazer é buscar o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça, e essas coisas que necessitamos serão acrescentadas. A gente sabe de cor e salteado, a gente lê, a gente ouve, porém a gente não consegue viver, porque é difícil viver. Nós escutamos, mas não praticamos. É por isso que muitos têm a sua casa edificada sobre areia. Estão vindo as tempestades, os rios, os ventos, estão derrubando você, e você está querendo largar tudo. Mas Jesus fala assim: escuta a minha palavra e a põe em prática, queridos. Porque se você escutar a minha palavra e a colocar em prática, você vai ser estabelecido em cima de uma rocha, vai bater tudo, mas você não cairá. E Jesus vem, diz: venha. Deus chama ele e fala assim: sai do barco, vem para a tempestade. Olha o que Jesus está dizendo: vem para a tempestade.
vem sobre a minha palavra, porque Jesus falou, vem, olha só. Então Pedro, ao invés de ficar dentro dos seus recursos, dentro dos seus preceitos, dentro da sua crença, dentro da sua religião, dentro daquilo que ele achava que era correto, dentro do seu quadrado e formato, Pedro disse, eu vou arriscar, eu vou sair sobre a palavra dele. Se ele me disse, eu vou sair, eu sei que é ele. Então quando ele chama Pedro, Pedro sai, e Pedro começa a andar. Gente, entra no texto, se imagina no texto. Pedro era um homem semelhante a eu e a você. Esse é o mesmo Pedro que vai negar Jesus. Eu preguei há 3 semanas atrás sobre isso. É o mesmo Pedro que vai negar Jesus, mas Jesus vai ter um encontro com ele de novo. Gente, presta atenção, Pedro sai, e ele agora começa a andar sobre as águas, viver sobrenatural. Ele não está andando só sobre as águas, ele está andando sobre a palavra que Jesus lançou sobre ele. Ele está dizendo, ó, sobre a sua palavra eu vou. Então eu saio desse barco, eu deixo meus preceitos, eu deixo a minha religião, eu deixo aquilo que eu creio, eu deixo o meu medo, eu deixo a opinião das pessoas, e eu saio do meu barco, e eu vou em sua direção. Eu quero continuar olhando para ti, que é o autor e consumador da minha fé. Eu quero continuar olhando para ti, que é o autor da minha vida. Eu quero continuar caminhando sobre as águas, porque sobre a sua palavra, eu vivo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E ele começa a andar sobre o mar. Vou até meu esbocinho aqui. Começa a andar sobre o mar. E começa a viver o sobrenatural. Mas algo acontece no caminho. Reparando no vento, a força do vento, reparando nas circunstâncias, ele começa a naufragar. Quando nós começamos, o Senhor às vezes nos dá uma palavra. Ele nos tira do barco do pecado, ele nos tira do barco da inércia, ele nos tira do barco do medo, ele nos tira do barco da depressão, ele nos tira do barco do vício, ele nos tira dentro desse barco que está dentro do barco da religião, ele nos tira dentro do barco do tradicionalismo, porque tradição é uma coisa, tradicionalismo é outra. Ele nos tira dentro disso e ele nos coloca para viver e andar sobre a sua palavra. E nós no começo começamos a andar na sua palavra, mas no meio do caminho nós começamos a olhar e reparar nas circunstâncias, olhar e reparar no vento, olhar e reparar naquilo que pode nos amedrontar, e nós começamos a naufragar. Eu tenho algo para dizer a vocês. Jesus não enganou nenhum de nós. Ele disse que nesse mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ele disse que nesse mundo nós seríamos perseguidos. Ele disse que nesse mundo as pessoas nos odiariam. Ele disse que nesse mundo as pessoas também ouviriam a nossa palavra como ouvir a dele. Ele disse que as coisas não seriam tão simples como nós imaginávamos. Porque o que Jesus está dizendo para a gente, como foi dito hoje pela manhã, nosso pastor pregou, que a vida que ele está dizendo, eu vou dar vida e vida em abundância, não é vida em abundância nessa terra, querido. É vida em abundância, eu vou dar vida e vida eterna para vocês. Eu estou mais preocupado com a salvação de vocês, eu estou mais preocupado com o coração de vocês, do que vocês serem bem-sucedidos nessa terra. E se você é bem sucedido nessa terra, é porque eu quero fazer com que as pessoas entendam o meu plano por seu intermédio. Por exemplo, olha o plano macro de Deus. Vou tentar desenhar ele para vocês. O plano macro de Deus é salvar a humanidade, religar o homem com Deus. É por isso que a religião não consegue fazer. Você que está aqui hoje pode ter tentado em diversas religiões. Ontem eu falava isso numa feijoada evangelística que nós fizemos lá em Joaquim Egídio. Você tentou em várias religiões, mas não te preencheu. No começo foi bom, porque tudo que é novo é bom. Foi bom para você no começo. Foi maravilhoso para você no começo. Mas ao decorrer do caminho não te satisfez mais. E porque a religião ela tenta nos religar com Deus, mas ela nunca vai nos religar com Deus, porque só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, que pode nos religar com Deus. Eu me lembro quando eu estava jogando no Maranhão em 2006, e eu passava num vale, o time não pagava, não prometeram tantas coisas, eu era recém-casado, minha esposa ficou aqui trabalhando, e eu fiquei lá 3 a 4 meses, sozinho mais ou menos. E aí, eu me lembro que eu me machuquei, o fisioterapeuta tinha ido embora, 6 meses sem receber.
E aí eu que cuidava de mim mesmo. Passava um ultrassom, gelo e oração. Falei, Senhor, me cura porque não vai ter jeito aqui. E aí, o Senhor faz um milagre. Estava só colocando na prova. Eu estava naquele momento difícil. E tinha um atleta que tinha acabado de subir da base. O time hoje está razoavelmente bem, que é o Sampaio Correia, mas na época era só a graça. E é só a graça mesmo. Sim. Aí um grupo de jogadores bons, fomos vice-campeões ainda, mesmo nessa situação que estava lá. E aí, o treinador era o Gilson Klein, que está no Chapecoense hoje. E o menino da base não tinha condição de ir ao clube treinar. E a notícia chegou até mim e falou, Fábio, porque eu liderava a reunião de atletas ali, e ele falou assim, Fábio, o Wellington não pode treinar. Eu falei, mas por quê? Ele falou, ele está sem condições, a mãe dele mora no interior, e ele não pode ir para cá, tal. Eu falei, vamos ajudá-lo. Chamei um pessoal, falei, vamos fazer uma vaquinha aí, cada um, tem gente que não tem nada, mas vamos tentar dos 5 pães, 2 peixinhos, fazer alguma coisa, né? E pegou tal, cada um dá um dinheiro, pegou um dinheirinho. Aí o Gilson falou assim, mas quem vai comprar, porque a gente vai para concentração? Eu estava machucado. Eu falei, eu vou comprar. Deu só moldando o meu ego naquele dia. Por quê? Porque Sampaio Correia era o time maior do estado. Eu estava no jornal um dia, na rádio outro. Daqui a pouco eu estava dentro do supermercado com um monte de sacola na mão, pegando 3 ônibus para chegar na casa do menino. E eu pegando aqui, Deus só me ensinando. Negue-se a si mesmo, querido. Você falou sim, vamos embora. E eu aqui com a mão aqui, tudo marcado, o menino foi comigo. Eu desci de um ônibus e falou assim, que hora que é o outro? Tem mais 15 minutos para esperar o outro, tá bom. 7 centavos. Mais 15 minutos, o outro ônibus. Chegamos no local, falei, chegamos. Falei, e aí, onde que é a casa? Falei, daqui 1 quilômetro. Falei, Senhor, amado. Aí eu fui tudo marcado aqui, andando aqui 1 quilômetro com o negócio na mão. Fui levando, eu cheguei na casa do menino suado, como eu estou aqui agora. Por isso que não se assusta, sempre suo. E assim ali, cheguei na casa do menino. A casa do menino assim, estava alugada, tinha mais uma pessoa lá dentro. E eu abri a geladeira, parecia cadeia, só luz e grade, não tinha mais nada. Assim, não tinha mais nada. Aí cheguei lá, abri, olhei para o fogão, e no fogão não tinha nada, só havia um negócio ali dentro. Eu falei, Senhor, aí trouxemos uma compra para ele para 2 meses, deixamos ali e tal. Eu falei, mas será que é só isso? Porque esse menino conhece Jesus. Aí ele falou assim, Fábio, eu falei de você para o meu irmão, ele quer te conhecer, ele está no quarto. Era 2 cômodos, né? Estava no quarto, saí do quarto, fui para o outro. Entrei, sentei na cama, conversando com o irmão dele. Comecei a falar de Jesus. Queria orar com ele, ele falou assim, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu falei, o quê? Eu sou de uma certa religião. E eu falei para Deus, eu estava cansado da minha religião. Ela não me satisfaz. E eu falei para Deus hoje, se existe algum outro caminho verdadeiro, traga alguém aqui hoje para falar desse caminho para mim. Eu falei, eis-me aqui. Eu falei, então que você fala de Jesus para ele. Ele entregou a vida para Jesus, está firme com o Senhor. Deus mudando a história. Depois de um tempo eu vi esse menino que nós ajudamos na televisão, que ele ia jogar Taça São Paulo, fez uma reportagem com ele no Globo Esporte. Falei, Jesus, glória a Deus, mesmo que ele nem lembre de mim mais, mas Jesus marcou a história desse moço. A religião, o que eu estou dizendo, a religião não pode religar o homem com Deus. Ela vai deixar uma lacuna, vai deixar um espaço no seu coração. Somente alguém pode preencher o vazio no teu coração, e esse alguém é Jesus Cristo. Somente Ele. Se a palma é para Ele, é para Ele. Não é para mim não, é para Ele. É para Ele. Vamos embora, é para Ele, glória a Deus. Aleluia. Somente Ele pode preencher. Alguém disse certa vez que há um vazio no coração do ser humano que só pode ser preenchido por Deus. É do tamanho de Deus. É como você pegar uma peça de um quebra-cabeça. Está faltando a peça principal. Você pega aquela peça chamada Deus e coloca naquela figura, e aí Ele mostra o plano dele para a sua vida. A vontade de Deus, o plano de Deus é religar, reconciliar o homem com Ele. Ele vai fazer isso, sabe o que Ele faz? Ele te dá uma vocação na área do esporte, na área da moda, da medicina, engenharia. Ele te dá algumas vocações específicas do empreendedorismo. E Ele começa a abrir portas para você em várias esferas da sociedade.
E com isso você é abençoado, porque você colhe do fruto do seu trabalho. Você planta, você colhe, correto? E Deus te abençoa. Mas o plano de Deus, a vontade de Deus, o resultado final de você estar onde você está, sempre será a vida de alguém. Deus quer alcançar alguém por meio da sua vida. Por isso põe os seus dons, põe os seus talentos, põe as suas vocações. A presença de Deus, dizendo: Deus, está tudo aqui, porque eu entendo também que toda dádiva e todo dom perfeito vem do lugar só, vem do alto. Se você está aqui só para viver nessa terra, como foi pregado hoje pela manhã, se a nossa esperança está somente nas coisas dessa vida, dessa terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E ele continua, voltando no texto: venha! Vem Pedro, e Pedro vai. Pedro olha para a circunstância, olha para aquele momento, e ele sai do barco. E olha que ele começa a naufragar. Olha, ele está andando sobre a palavra do Senhor. Ele está andando sobre a palavra do Senhor. Deus tem sustentado ele pela palavra dele. Se você sair do barco, se você tomar uma decisão com Jesus sobre a palavra dele, vocês que vieram do retiro com Deus, outros que já estão aqui um bom tempo, outros que já estão há muito tempo, se vocês saíram do barco da inércia, saíram do barco da religião, saíram do barco do medo, saíram do barco do pecado, saíram sobre a palavra de Deus, continua caminhando sobre ela, olhando para o autor e consumador da sua fé. Pode ser que no meio do caminho você olha as circunstâncias, as pressões, elas às vezes fazem a gente tremer. Às vezes no meio do caminho você sente as tentações que vêm sobre a sua mente, tentando jogar o seu passado sobre você. Mas lembra o diabo do seu futuro com Deus e não do seu passado. Você fala para ele assim: em Cristo eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo na minha vida. Sabe o que Jesus fez com o seu pecado? Jogou, sabe aonde? No mar do esquecimento. Quando chegar diante de Deus, é lógico que todo pecado tem suas consequências, mas quando chegar diante de Deus, em termos do seu coração, aí você vai chegar para ele agora, o diabo vai colocar na sua cabeça: olha, você não é digno, você não é digna, você pecou contra ele no passado, quantas coisas você fez. Você pode dizer assim: quando eu tive encontro com a cruz, o sangue de Jesus me perdoou de todos os pecados, me purificou de toda a injustiça, e eu sou uma nova criatura. Já foi no mar do esquecimento. E se você falar: Deus me perdoa, você já pediu perdão para Deus. Confesse seu pecado ao Senhor, arrependa-se, confesse, abandone e alcançará a misericórdia da palavra. Então quando você está aqui diante de Deus, diante do Senhor, e fala assim: Senhor, você já pediu perdão, já se arrependeu? Olha o que eu fiz lá. A resposta de Deus para você: eu tenho base bíblica para te falar isso. O que você fez? Mas eu fiz isso no passado. O que é que você fez? Eu já joguei no mar de esquecimento, já ficou para trás, já foi embora. Comigo é a partir da cruz. Vamos adiante, vamos seguir. E se porventura no meio do mar você começar a naufragar e começar a afundar, olhe de novo para mim, que eu estarei juntamente com você para estender a mão e dizer: volte comigo, e te levantar. E Pedro diz: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. E o Senhor o ajuda prontamente, imediatamente. Estende a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu coloquei você nesse barco para exercer a sua fé. Você saiu desse barco exercendo a sua fé. Mas mesmo que a sua fé seja pequena, eu estou aqui para te levantar e te fortalecer de novo. Olha só, olha o texto. Jesus, ele caminhou, eu não sei quantos metros ele caminhou, ok? Ele caminhou, Jesus o pegou, e a Bíblia fala que eles fizeram o quê? Eles voltaram para o barco, voando? Não. Voltaram para o barco onde? Sobre a água.
E Jesus dizendo: filho, comigo, sei que você estiver andando comigo, você vai sempre andar no sobrenatural e eu vou te sustentar. A Bíblia fala que eles sobem no barco de novo. Por que eles voltam para o barco? Por que será que Deus faz você voltar para alguns lugares depois de um tempo que você se converte? Não no começo, vai fazer igual eu uma vez. Me converti 16 anos atrás. Eu tinha 3 meses de conversão. Me converti com 20 anos. Converti mesmo, radicalmente, mudei minhas amizades, mudei. Aí depois de 3 meses eu estava buscando o Senhor, o pessoal me ligava para ir para o lugar. Vamos para o pagode, vamos para onde? Eu falei, não vou não, tá, eu pago para você. Eu falei, não, tá, tranquilo. E paguei, não tinha WhatsApp nessa época, tinha Orkut, podia até ter, não estou lembrado. Mas eu paguei tudo naquela época. Falei, não, quero mudar de vida. E naquele momento eu estava, depois de 3 meses, falei, vou voltar lá buscar meus amigos. Coloquei uma camisa, Cristo vive em mim. Eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Já saí. Aí sabe onde eu fui? Eu fui no forró universitário, tocava Fala Mansa, tô rindo à toa, que negócio. Aí cheguei lá, assim, aí eu cheguei lá rindo à toa, achando, eu falei, agora meus amigos vão tudo me ver lá. Eu cheguei lá, os caras, ô Fabinho, os caras, aleluia, glória a Deus, irmão, tirando sarro, os caras tiram sarro mesmo, aleluia, irmão, glória a Deus, é pastor, tal. Tá profetizando na minha vida. Eu falei, glória a Deus, vocês sabiam, mas tá profetizando. Aí, entrava ali, sentei. Já era um pouquinho tarde, às 4, 5 horas da tarde, sentei com eles, tomando cerveja, tal, bebendo aqui no lugar. E daqui a pouco eu sentado, e ali começou a aparecer um pessoal. Eu virei o copo ao contrário, peguei o copo, virei assim, né? Não bebo mais não, tranquilo, na boa. Tal, e daqui a pouco começou a dar uma vontade de novo, um negócio na minha boca de novo. Falei, meu Deus, que negócio é esse? Estou no meio da tempestade, estou no meio do mar. E aí o pessoal, toma aí, tem nada a ver, pô, negócio de religião, tal, os caras tal, e eu orei assim, umas orações de novo convertido, né? Falei, Senhor, cega todo mundo. A hora que esse povo ficar cego, eu vou sair daqui sem despedir de ninguém, que eu estou quase caindo. O Cristo vive em mim, estou morrendo já. Assim. Aí eu peguei, fui, sentei naquele. Aí peguei, olhei para um lado, ninguém estava me olhando, eu comecei a sair de mansinho, fui embora, liguei para minha irmã, falei, vem me buscar, pelo amor de Deus. Aí saí correndo, desci, ela me pegou, falei, meu Deus, eu quase caí, misericórdia. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque depois de que você estiver bem firme, que o Senhor estiver andando com você, você naufragou, Ele te levantou, Ele está cuidando de você, Ele está trazendo você depois, Ele vai contigo para o barco. Vai achar que você é fortão não, você é aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia, viu? Você acha que você pode muita coisa, toma muito cuidado, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Então aí você pega aqui, e Jesus vai andando com você, pega você para o barco, vai mandando, fala assim, agora eu te preparei, eu te moldei, eu fortaleci a sua fé, você andou sobre a minha palavra, você sabe quem eu sou, agora vem comigo aqui, e você vai voltar para o barco, e junto com Jesus você vai andando, nós andamos iguais assim, junto com Jesus aqui, e aí, você sobe no barco de novo, daquelas pessoas que estavam com medo, daquelas pessoas que estavam amedrontadas, daquelas pessoas que estavam incrédulas, e você entra na sua família, você entra no meio de seus amigos, você entra na sua universidade, você entra no seu trabalho, de uma forma diferente, porque Jesus está contigo. Aqui Jesus estava do lado dele, encarnado. Hoje, quando nós recebemos Jesus, Ele está em nós, pela pessoa do Espírito Santo, Ele habita em nosso coração, Ele está em nós em todo o tempo, então Ele vai te levando, te fortalecendo, para que você volte para o barco, e quando você volta para o barco, sabe o que acontece? Vamos lá, subindo ambos para o barco, o vento cessou. Gente, Jesus fala com a natureza como fala com o ser humano, né? Tem poder sobre todas as coisas. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. O que Deus fez na sua e na minha vida, quando nós voltarmos para aquele momento onde nós estávamos reunidos em trevas, a luz de Cristo vai brilhar, e as pessoas que viram você andar sobre a palavra de Deus e voltando fortalecido em Jesus, dirão assim, verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, porque eu posso ver por meio da sua vida. É por meio da sua vida que as pessoas verão. O apóstolo Paulo diz que nós somos a carta escrita do Senhor. As pessoas vão ler o Evangelho pela minha e sua atitude, não é pelo tanto que eu falo. Se o que você fala não tem a ver com o que você vive, você vai falar e vai ser palavras jogadas ao vento. Quando você dá testemunho,
as pessoas olham para você, elas falam verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. Elas adoram ao Senhor. Hoje é o dia de Pentecoste. Jesus disse que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, e nós seríamos suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e os confins da terra. O convite ainda está estendido a todos nós. Ao sair por essas ruas, as testemunhas de Jesus vão sair. Vocês vão entrar no barco de pessoas, elas falando assim: como é que você saiu desse barco de um jeito e voltou de outro? Você fala assim: sai do barco junto comigo, eu vou te apresentar para quem é aquele que eu encontrei, e a sua vida também será mudada, e você vai voltar comigo para buscar os outros dentro do barco, para que a gente possa levá-los a dizer: verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Gente, no barco, com barco ou sem barco, Ele é o Senhor. O que nós precisamos é confiar na sua palavra. O que nós precisamos é entender que a sua palavra é que nos limpa, a sua palavra é que nos liberta, a sua palavra é que forja o caráter de Jesus em nós, é a sua palavra que nos dá esperança, é a sua palavra que nos faz não perder o foco, é a sua palavra que nos sustenta dia após dia, em dias bons, em dias maus, em dias ruins, em dias bons, em dias de injustiça, em dias de justiça. O Senhor nos sustenta em todos esses dias e nos sustentará até a vinda dEle. Para alguns o Senhor está dizendo: sai do barco, sai do barco, venha ao meu encontro. Para outros Ele diz: você já saiu do barco, mas as tentações, as circunstâncias, as propostas desse mundo, os convites deste mundo, os enganos da riqueza, têm feito com que você tire os olhos de mim e comece a naufragar. E há outros aos quais já naufragaram, e Jesus levantou, e você está voltando para o barco agora, voltando para a sua casa, para a sua universidade, voltando para o seu trabalho, voltando para o meio do seu convívio, no seu habitat, e você está voltando para lá, juntamente com Jesus, para resgatar outro que estavam naquele barco. Com barco ou sem barco, Ele é o Senhor. Coloque-se de pé, por favor.